Depois de confusão, Irão confirma que a próxima ronda de conversações nucleares com os Estados Unidos terá lugar este fim de semana em Roma. Ministro da Defesa israelita anuncia que o exército do país vai permanecer indefinidamente nas zonas de segurança em Gaza, no Líbano e na Síria. Eleições presidenciais na Roménia tornaram-se teste à democracia na era digital. 40% dos cidadãos continuam sem saber em quem votar. O Irão confirmou que a próxima ronda de conversações nucleares com os Estados Unidos este fim de semana terá lugar em Roma. O anúncio surge após uma confusão anterior sobre o local das negociações. Inicialmente, as autoridades identificaram Roma como anfitriã das reuniões, mas o Irão insistiu, através de um anúncio na televisão estatal iraniana na terça-feira, que estas iriam regressar a Roma. Entretanto, o presidente iraniano aprovou formalmente a demissão de um dos seus vice-presidentes, Mohammad Javad Zarif, que foi o principal negociador de Teherão no acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais. No acordo de 2015, o Irão aceitou limitar as suas atividades nucleares em troca de um alívio das sanções internacionais. Mas desde a retirada dos Estados Unidos do acordo pelas mãos de Donald Trump em 2018, o Irão abandonou todos os limites ao seu programa nuclear. Um juiz federal dos Estados Unidos declarou ter encontrado uma causa provável para acusar a administração de Donald Trump de desrespeito pelo tribunal por ter violado as suas ordens de fazer regressar os aviões que transportavam deportados para El Salvador. O juiz distrital norte-americano James E. Boasberg emitiu uma ordem que impedia a deportação dos migrantes, mas esta foi ignorada, com o governo a manter as deportações. Boasberg avisou que poderia remeter o assunto para uma ação judicial se a administração não purgasse o seu desprezo, nomeadamente através do regresso à custódia dos Estados Unidos dos deportados. O juiz diz que tem provas suficientes para demonstrar o desrespeito pelo tribunal e que, se o Departamento de Justiça não atuar, nomeará outro advogado para processar o caso. O juiz afirmou que a Constituição não tolera a desobediência voluntária de ordens judiciais, especialmente por parte de funcionários de um ramo coordenado que juraram defendê-la. O exército israelita vai permanecer indefinidamente nas chamadas zonas de segurança que criou na faixa de Gaza, no Líbano e na Síria, anunciou esta quarta-feira o ministro da Defesa do país. Uma decisão que poderá complicar ainda mais as conversações com o Hamas sobre um potencial cessar-fogo, bem como a libertação dos restantes reféns. As forças israelitas estão agora presentes em mais de metade da faixa de Gaza, depois de terem quebrado o cessar-fogo com o Hamas no mês passado. Sendo que o grupo militante afirmou que não libertaria os restantes reféns sem uma retirada total de Israel de Gaza e um cessar-fogo duradouro. Entretanto, Tel Aviv também se recusou a abandonar algumas zonas do Líbano após um cessar-fogo com o Hezbollah no final do ano passado e assumiu ainda o controle de uma zona tampão no sul da Síria depois do derrubo do regime de Bashar al-Assad em dezembro. A Palestina, o Líbano e a Síria consideram que a presença de tropas israelitas no seu território constitui uma ocupação militar que viola o direito internacional. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas depois de a Rússia ter atacado a cidade ucraniana de Odessa, na costa do Mar Negro, durante a noite desta terça-feira. Os bombardeamentos causaram incêndios e danos em várias habitações. Забігли в кімнату там, де нема вікон. У нас одна кімната без вікон. І ми туди забігли, і слава тобі, Господі, ми живі. Дах найбільше зруйнований обов'язково, тому що він і вигнувся, і цей. Ну, звичайно, 4 в нас вікон вилетіли повністю в такому плані. Машина в нас постраждала. Entretanto, num outro ataque aéreo russo sobre Kherson, a leste de Odessa, pelo menos uma pessoa morreu e 3 outras ficaram feridas. A Força Aérea da Ucrânia informou ainda que Moscou lançou quase 100 drones durante a noite, dos quais 57 foram abatidos. Bombardeamentos que ocorreram poucas horas depois de o líder da NATO, Mark Rutte, se ter reunido com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Odessa, momento em que o secretário-geral da aliança reafirmou o apoio inabalável da NATO a Kiev. No final de março, a Rússia e a Ucrânia acordaram um cessar-fogo no Mar Negro, mas que nunca foi oficialmente aplicado.
As mais recentes sondagens mostram que quase 40% dos eleitores não sabem quem votar nas próximas eleições presidenciais romenas. E à medida que a primeira volta se aproxima, alguns candidatos alegam que as autoridades não cumpriram a nova legislação eleitoral. Filme făcute cu inteligență artificială, lucruri scoase din context, din conferințe pe care eu le-am avut. Autoritatea electorală permanentă fie e incompetentă, fie procedează cu rea credință. Outro candidato independente, o antigo primeiro-ministro Victor Ponta, está a tentar recuperar terreno eleitoral. Isto depois de ter prometido salvar Belgrado das inundações em 2014, mas tendo acabado por redirecionar a água das cheias para várias aldeias romenas que acabariam por ficar submersas. Au mințit, nu a murit niciun om, nu a fost inundată nicio gospodărie, niciun animal nu și-a pierdut viața. Sem apoio político dos restantes dirigentes da União para a Salvação da Roménia, Helena Lasconi tenta apelar aos simpatizantes do partido para aumentar as hipóteses de chegar à segunda volta. Uite, mă uit, am un grup, am 507 mesaje necitite și muncesc, mă lupt. Turul 2 cu Lasconi înapoi, clar. Com o apoio de todos os partidos no governo, Crina Antonescu tenta tirar partido das dificuldades tidas pelos opositores. Susține că e independent. Domnul Nicușor Dan, am adus aminte că e independent pentru că n-au dorit partidele să-l susțină. Iată, încearcă să jefuiască de voturi, sigur l-a figurat, o femeie care pare fără apărare, adică doamna Lasconi. Entretanto, Giorgia Simeone, o candidato da Aliança para a União dos Romenos, trava a sua própria guerra, mas contra a imprensa nacional. Apenas permitiu o acesso a jornalistas locais num evento eleitoral. Ainda assim, as últimas sondagens mostram que é o favorito para chegar à segunda volta. No Dia da Memória das Vítimas do Holocausto na Hungria, foram realizados vários eventos em diferentes locais de Budapeste. Na sinagoga da Rua Dohány, a diretora executiva da Fundação March of the Living na Hungria afirmou que este era o dia em que se recordavam 1 milhão de mártires, vítimas do antissemitismo e do ódio que queria destruir tudo o que é judeu. Durante as cerimónias, os nomes das vítimas foram ouvidos através de altifalantes, prestando desta forma homenagem à sua memória. Houve tempo ainda para o rabino-chefe húngaro rezar a oração judaica do Cádiz. No Museu do Holocausto da cidade, o presidente da maior organização judaica húngara disse que a memória não é apenas tarefa e responsabilidade dos judeus, relembrando que a guetização e a deportação foram uma ação organizada pelo Estado, apoiada também pelas grandes massas populares. Na Hungria, a guetização dos judeus húngaros rurais começou há 80 anos, a 16 de abril de 1944, e logo seguida da deportação. Centenas de milhares de cidadãos húngaros inocentes foram deportados para campos de extermínio, sendo que em julho de 1944 os judeus das zonas rurais tinham quase desaparecido. Números positivos para a economia da China. No primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto cresceu 5,4%, um valor superior às expectativas de 5,1%. Mas estes números registaram-se antes da guerra comercial, com Washington a fixar as taxas de importação de produtos chineses em 145%. Por causa de Trump, para o resto do ano, o cenário é de maior incerteza. 从短期来看呢，就是美国加征高额关税会对我们国家的这个外贸和经济带来一定的压力但是改变不了中国经济持续长期向好的大势。好，这边把第一位。 Pequim mantém o otimismo, até porque, para além do PIB, há outros indicadores económicos em alta. É o caso da produção industrial e também do investimento em ativos fixos. Números que são também o resultado de políticas de estímulo decididas em janeiro, medidas numa altura em que o país enfrenta uma crise do imobiliário, um setor onde as famílias chinesas habitualmente aplicam as poupanças. E depois, há uma luta antiga, aumentar a procura interna. Agora, com a guerra comercial, este objetivo ganha ainda mais importância.
Os muitos consumidores chineses vão ser chamados a compensar uma possível queda das exportações para os Estados Unidos. O Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu que, à luz da legislação britânica, uma mulher é alguém nascido biologicamente do sexo feminino. Tal significa que as mulheres trans seriam excluídas desta definição, mesmo quando têm um certificado de reconhecimento de género. O caso decorre de uma lei escocesa que exige uma representação feminina de 50% nos conselhos de administração dos organismos públicos e que inclui as mulheres transexuais na definição. O grupo escocês For Women Scotland elogiou esta decisão. It means there's absolute clarity in law regarding what a woman is. We know for sure now that we are referring to the biological sex class of women, and that when we see a women-only space, it means exactly that. Just women, no men, not even if they have a gender recognition certificate. Outros grupos feministas celebraram a decisão à porta do tribunal. Relief and joy. It's exactly what we were hoping for. That the Supreme Court would recognise that women are female, biological females, not men who have filled out a form and got a certificate. Mas os opositores, incluindo a Amnistia Internacional, afirmam que a exclusão das pessoas transgênero da proteção contra a discriminação sexual é contrária às leis dos direitos humanos.